Estado da Agricultura do Pará, que é a meia falida. Deputado Nócer Almeida. Deputado Hélio Mauro. Solicito ser dado como lido, senhor presidente. Sem ser atendido. Deputado Joel Lima. Senhor presidente, menções sobre o problema da região Lagos, senhores presidentes consideram como lido. Deputado Francisco Libardoni. Senhor presidente, o meu pronunciamento faz um apelo ao presidente da República que ponha um fim aos abusos dos diretores a elevar o seu salário das companhias mistas. Encerrado o pequeno expediente, passa-se ao grande expediente. Na conformidade do decidido pelo plenário, em face de requerimento dos senhores deputados Cunha Bueno, Oswaldo Zanello e do eminente líder, deputado Zé Bonifácio. A Câmara dos Deputados passa a homenagear a memória do deputado Plínio Salgado, recentemente falecido. Para esse efeito, concedo a palavra ao senhor deputado Oswaldo Zanello. Senhor presidente, senhores deputados, Deus dirige o destino dos povos. Com esta máxima rica de conteúdo e plena de verdade, em 1932, Plínio Salgado oferecia ao povo brasileiro a mensagem de renovação contida no Manifesto de Outubro, que lançava a Ação Integralista Brasileira. Dirigido à nação, ao operariado do país e aos sindicatos de classe, aos homens de cultura e pensamento, à mocidade das escolas e das trincheiras e às classes armadas. Iniciava no Brasil intensa pregação nacionalista e patriótica contra o colonialismo e o comunismo. Combatia os trustes internacionais e o imperialismo, defendendo o monopólio estatal do petróleo e de nossas riquezas naturais e defendendo a autêntica política municipalista. O integralismo, com a mente voltada para Deus, visava os interesses supremos da pátria, anseios esses profundamente arraigados no seio da família brasileira. Nesta sessão solene, senhor presidente e senhores deputados, em que homenageamos o grande brasileiro que foi Plínio Salgado, não venho a esta tribuna lamentar a morte de um dos nossos maiores pensadores políticos e um de nossos maiores escritores. Venho antes relembrar episódios de sua dignificante existência, toda ela devotada à grandeza do Brasil. Vossa Excelência me permite? Com todo prazer, nobre deputado Herbert Leve. Nobre deputado Oswaldo Zanello. A Câmara homenageia hoje um dos brasileiros autênticos, um dos líderes sempre fiel às suas ideias, um homem de uma integridade total. Morre pobre, deixando o país rico com as ideias que esparziu durante a sua longa vida pública. Não concordei sempre com o pensamento político do senhor deputado Plínio Salgado, mas nos últimos anos, desde a Revolução Redentora de 64, encontramos o caminho comum na defesa dos interesses da nossa pátria. E é com respeito, e é com emoção que revivo neste momento a memória de Plínio Salgado. Homem íntegro, homem autêntico e homem patriota. Quero que Vossa Excelência me permita de juntar uma voz de São Paulo
ao brilhante discurso de Vossa Excelência de homenagem a este grande brasileiro desaparecido. Muito obrigado a Vossa Excelência, nobre deputado Herbert Leve. A parte de Vossa Excelência é realmente digno de uma das figuras desta casa a quem Plínio Salgado mais estimava e admirava, que é Vossa Excelência. Vossa Excelência permite? Com todo prazer, nobre deputado Eu Antônio ouço Brizolim. Vossa Excelência quando está prestando essa homenagem ao deputado e, sobretudo, ao grande escritor brasileiro que foi Plínio Salgado. Me congratulo com Vossa Excelência. Tive a grande honra de privar da amizade daquele nosso ex-colega. E mais do que isto, conheço praticamente toda a obra literária de Plínio Salgado. Fui eu, inclusive, que publiquei um artigo fazendo uma apreciação do magnífico livro A Mulher e o Século XX. A última obra publicada por Plínio Salgado foi o Trepandé, romance que descreve cenas do litoral de São Paulo. E Sua Excelência, inclusive, depois de um artigo que escrevi a respeito do livro, teve a gentileza de enviar-me uma magnífica carta. Mas, acima disso tudo, eu escrevi um comentário sobre o livro Vida de Jesus, de Plínio Salgado. Trabalho esse que foi transcrito em 6 jornais e revistas, inclusive no jornal A Boa Nova do Rio de Janeiro. Quando se presta homenagem a um homem como Plínio Salgado, seria necessário fazê-lo de joelho, porque, como escritor, Sua Excelência foi um homem que destacou o nome do Brasil fora das fronteiras da nossa pátria. Meus parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado a Vossa Excelência, nobre colega Antônio Brizolim. Senhor Presidente e senhores deputados, nascido em solo paulista, na cidade de São Bento de Sapucaí, a 22 de janeiro de 1995. Era filho do coronel farmacêutico Francisco das Chagas Esteves Salgado e da professora Ana Francisco Renó Cortês, sendo seus avós paternos portugueses e os maternos espanhóis. Da mãe recebeu as primeiras lições de História do Brasil, Geografia, Aritmética e Francês. Do pai recebeu lições de patriotismo. Era hábito da família reunir-se para ouvir relatos feitos pelo pai da vida dos grandes vultos do passado brasileiro, mormente dos estadistas do Império. A morte do pai, isso é importante, quando tinha apenas 16 anos de idade, obrigou-o a interromper os estudos de humanidades que cursava na cidade mineira de Pouso Alegre. Nunca mais retornou aos bancos escolares. Toda a sua imensa cultura foi fruto de um autodidatismo digno das figuras geniais. Plínio Salgado foi casado em primeiras núpcias com Dona Maria Amélia Pereira, tendo uma filha que levou o nome da mãe. Posteriormente casou-se com Dona Carmela Patti Salgado, que nos honra nesta tarde com sua presença nesta casa. Jovem, muito jovem ainda, iniciou-se no jornalismo e na política, reagindo contra a oligarquia dominante na política paulista, arregimenta partidários e funda o Partido Municipalista, com maciço apoio e forte penetração no Vale do Paraíba. Jornalista vibrante, doutrinador emérito, é logo atraído para a capital do estado, onde ocupa lugares de destaque no Correio Paulistano e na Folha da Manhã. Em 1928 é eleito deputado estadual. 2 anos após, realiza viagem à Europa e ao Oriente. Quando regressa ao Brasil, encontra a revolução nas ruas, fato que o obriga a adiar o lançamento de um manifesto apresentando nova linha de ação política. Em 7 de outubro de 1932, lança as bases da ação integralista brasileira, cuja linha de ação já foi delineada no início desta oração. Com todo prazer, nobre deputado Lauro Leitão. Não será necessário que a liderança da Arena, por meu intermédio, manifeste a sua solidariedade, as oportunas palavras que Vossa Excelência
está fazendo em homenagem à memória do grande brasileiro Plínio Salgado. E não será necessário porque Vossa Excelência está falando em nome da Arena. Daí porque eu quero, em caráter pessoal, realçar também a figura singular de Plínio Salgado, do grande brasileiro que foi Plínio Salgado, admirado pela sua sólida cultura, reconhecido como historiador e como sociólogo